Na parte de quarta-feira, quem é o maior? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ler os versos 30 a 41. Aqui lemos: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos seguia, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em algum momento da jornada de Jesus e os discípulos, haviam os 12 discípulos ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada. Um sinal claro do desconforto que tiveram com aquela pergunta, quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo que todos pensam. Mas no reino de Deus essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para ser alguém o primeiro, o maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. Jesus a tomou nos braços. Cristo ensinou que se recebermos a criança, também receberemos a Jesus. E se o recebermos, receberemos o Pai. A briga, a discussão, a contenda entre os discípulos era sobre quem é o maior. A luta pela supremacia. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia lá no céu e trouxe Cristo do céu para morrer por nós. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito, o espírito de Satanás, fará o mesmo. O reino de Satanás é um reino de força. Todo indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho do seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Mas, quando os homens se exaltam a si mesmos, sentindo que são uma necessidade para o sucesso do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam postos de lado. A simplicidade, o esquecimento de si mesmo e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. Vou repetir: a simplicidade, o esquecimento de si mesmo
e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. São esses os característicos da verdadeira grandeza. Jesus tornou a explicar para os discípulos que o seu reino não se caracteriza por terrena dignidade e ostentação. Ao pé de Jesus, esquecem-se todas estas distinções. O rico e o pobre, o instruído e o ignorante se encontram sem nenhuma ideia de classe ou mundana preeminência. Todos se aproximam como almas compradas pelo sangue de Jesus, igualmente dependentes daquele que as redimiu para Deus. A alma sincera e contrita é preciosa diante de Deus. Ele coloca o seu sinete sobre os homens, sobre as mulheres, não por sua posição, não por sua fortuna, não por sua grandeza intelectual, mas pela sua unidade com Jesus. As palavras do Salvador despertaram nos discípulos um sentimento de desconfiança de si mesmos. E queridos, é isso que Jesus quer nos ensinar. Desconfiança de nós mesmos. Não é possível confiar em nós mesmos e ao mesmo tempo confiar em Jesus. Precisamos desconfiar do nosso eu egoísta. O fato de uma pessoa não se conformar em tudo com as nossas ideias, com as nossas doutrinas, não nos justifica proibir esta pessoa de trabalhar para Deus. Os discípulos tentaram proibir uma pessoa que estava pregando, expulsando demônios em nome de Jesus, mas Jesus disse: não proíbam esta pessoa de pregar, porque aquele que está pregando em meu nome, expulsando demônios em meu nome, não falará contra mim, porque quem não é contra nós é por nós, disse Jesus Cristo. Portanto, não cabe a mim ou a você proibir as pessoas de pregarem. Eu sinto na minha carne a proibição, porque me proibiram de pregar, mas Deus me deu uma igreja no YouTube, com mais de 300 mil seguidores. A Deus toda a glória, a Ele toda a glória, porque a verdade precisa ser pregada. Em nome de Jesus Cristo, nós todos estamos preparando um povo para a volta de Jesus. Embora as pessoas não concordem conosco em todos os pontos, isto não significa que poderemos proibi-la de pregar. Jesus disse: o fato de uma pessoa não se conformar em tudo com nossas próprias ideias, opiniões, não nos justifica proibir-lhe o trabalhar para Deus. Desejado de todas as nações, página 329. A grandeza aos olhos de Deus é a simplicidade, é a humildade, é o apegar-se a Jesus Cristo, é o desconfiar de nós mesmos e o confiar inteiramente em Jesus. Que seja essa a sua grandeza, o de servir, o de ser humilde instrumento de Deus. Aleluia!